Oi! Hoje é a resenha do conto A Guarida de Pedra, escrito por Fagundes Varela, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Eu tinha chegado a Santos no vapor Josefina. Essa pobre Josefina, que já cansada de sua mísera existência e alquebrada pelos fardos imensos que de contínuo suportava, disse adeus à luz do sol e foi dormir nos palácios de coral junto às ossadas do Leviatã e do Mastodonte, arrebatando consigo grande número de exemplares das primeiras obras de um jovem poeta muito meu conhecido. Assim começa A Guarida de Pedra, escrito por Fagundes Varela, que conta a história não desta pessoa que está contando este causo. Pois é, aliás, essa história aqui é aquela típica que é embutida dentro de uma outra e talvez depois dentro de uma terceira. É, exatamente isso. Este narrador aqui da história está contando essa história aí do vapor Josefina porque ele está de viagem com dois conhecidos, amigos talvez, não importa. O que vale é que ele aproveita essa viagem para ir atrás de um certo conhecido de longa data, até um idoso, octogenário, que sabe muitas histórias. Sabe aquelas histórias que ficam mais lendárias? Pois é, ele vai então atrás do seu grande amigo, ou pelo menos grande conhecido, à procura exatamente disso. Não só para botar a conversa em dia, ele quer sim receber alguma coisa assim do passado, sabe de causos muito interessantes, por que não conhecer mais um deles? Então, vai lá o narrador atrás então, deste sujeito. E sim, né? A história não é do octogenário. É um caso que ele conta de outra pessoa, que eu disse, né? É uma história embutida na outra. É uma coisa muito típica antigamente, né? Hoje em dia acho que não se usa muito esse recurso. Mas enfim, qual é a história então que este homem já idoso pode contar? Bom, ele se refere a um caso que ele ouviu lá quando ele era um menino. E se trata basicamente dessa tal guarida de pedra, onde um pelotão de um certo exército, talvez marinha, não é muito bem descrito para a gente na verdade aqui. Mas há um pequeno problema justamente com este posto. Quando você tem que montar guarda, né, à noite, naquele breu ensandecido das escuridões noturnas, grande madrugada, pois é, imagine você, um soldado ali cumprindo o seu papel de guarda. Vamos combinar, né? Nos quartéis, aliás, não é muito definido em que lugar se passa exatamente essa história, né? Aliás, acho que fala que é perto de Bertioga, né? Ali as margens de Bertioga, enfim, é o máximo que tem de detalhes a respeito aqui da ação em si. Mas, como eu estava dizendo, né? Imagina você, um soldado montando guarda no breu da noite. Naquelas, né? Por que não sentir medo? Mas medo não do inimigo, porque você está em terras brasílias, você não vai ser atacado exatamente, não há um contexto de conflito, não há nada. Você é simplesmente, em época de paz, um soldado que tem que montar guarda, caramba, você é um entediado. E se você não está exatamente nessa figura de, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Você pode sentir medo exatamente da situação onde você se encontra. Num baita de um breu lascado, você não tem nem um refrescor assim do luar ali, muito menos pequenos brilhos de estrela, não tem nada, só tem o breu ali sobre sua cabeça. À sua frente, você também não enxerga nada, porque não existe uma luz sequer. Claro, na época que se passa a história, até esqueci de dizer para vocês, né, em 1861 que ela foi escrita, a gente pode considerar que é mais ou menos quando se passa a ação. Não tem lá muita luz elétrica, muito mais perto de um quartel. Enfim, breu total. E justamente nessa guarida existe a lenda que ela é mal assombrada. Bom, basicamente é essa história, porque simplesmente o capitão ali ordena que um certo soldado de nome André vá fazer exatamente as primeiras horas de vigília. E ele imediatamente diz, não, por favor, capitão, não me peça isso. Não, eu não quero ir. Claro que há um belo de um perrengue, afinal de contas, como que um soldado vai desconsiderar as ordens de um oficial? Não, não tem cabimento. Vai lá, cidadão. Ou você não vai, você vai sofrer as consequências. Bom, ele vai, né? Mas eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto assombroso.
Minha avaliação do texto. Vamos combinar uma coisa, né? Já até tinha comentado que a história é antiga, lá pelas bandas de 1861, né? Em tempos antigos, podemos dizer que a pegada de se criar um contexto pavoroso, de fazer com que nós, leitores, sentíssemos assim, encalafrios, tensos com a narrativa, não era lá basicamente através do gore. Sim, existem histórias de gore, aliás, eu até comentei quando eu fiz o cronograma, o vídeo anterior aqui do projeto Mês do Terror 2022, que já visitamos aqui histórias de Júlia Lopes de Almeida. E ela sim sabia criar momentos misturados de tensão, de pavor para nós, leitores, e também misturado com um pouquinho de sanguinolência, o gore, como se conhece em histórias de terror. Mas também é aquele tipo de terror psicológico, e a gente pode considerar então que Fagundes Varela meio que trabalha esta pegada, ou seja, ele quer criar um certo de um clima. Edgar Allan Poe, que a gente já visitou várias vezes aqui dentro do projeto Contos. Contos não, né? Sim, são contos, eu ia falar Contos do Meio-Dia, mas estamos no outro projeto, estamos no Mês do Terror 2022. Em outros anos, visitamos várias histórias de Edgar Allan Poe, que é um escritor que sim, sabe trabalhar o contexto. Ele usa, como eu sempre digo, o cenário como um grande personagem que influi bastante no nosso pavor ao acompanhar aquelas narrativas. Fagundes Varela vai por aí, mas ele não tem muito o que trabalhar, ele tem apenas o breu, então ele dá um contexto. Soldados que se apavoram frequentemente, a cada noite, a cada madrugada, justamente numa situação que até se repete. É a única coisa que a gente tem de informação a mais. Porque sim, né? Também é um texto tão curtinho, de poucas páginas, que não tem realmente o que dizer a respeito dessa história, porque ela mal começa, ela também já acaba. Mas claro, numa história tão curta, o escritor até consegue trabalhar um pouco de sensações para nós. Mas, na minha opinião, é muito pouca. Eu acho que podia ser melhor trabalhada. Na verdade, fazendo até um mau juízo, eu posso considerar que essa história, se fosse escrita hoje por um autor novato, seria considerada muito fraca, porque não tem um punch, sabe aquela coisa que te pega e fala, caramba! Tudo bem, se você já está dentro de um livro, coletânea de contos, de pavor, horror, terror, qualquer coisa nesse gênero, suspense no mínimo, você já está no clima. Então qualquer coisa que venha, você já pode até se tremer na base. Mas digamos que você pega esse texto aqui sem estar num contexto de estar uma história de terror. Digamos que você está lendo qualquer coisa, qualquer tipo de gênero. Está lendo ficção científica, policial, de repente cai nessa história. Você consegue entrar de fato nessa narrativa, comprar exatamente o pavor desses soldados que a cada nova noite, nova madrugada, se espantam com o terror que encontram ali na sua vigília? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia de leitor. Cada um acho que se envolve com essas coisas mais tensas à sua maneira. Eu não consegui exatamente me conectar. Eu acho que faltou muita coisa, porque o Fagundes Varela trabalhou com apenas a situação inicial, e dessa já acaba. Como disse, lá o soldado André, ele vai, forçadamente claro, né? Ele precisa cumprir suas ordens, ele vai fazer sua vigília até ser rendido pelo próximo soldado. Quando este chega, encontra ele caído ao chão, desfalecido. Ele é socorrido, tem aquele todo bafafá. E o capitão, que havia dado a ordem anteriormente, aí que ele se intera que está acontecendo isso a cada novo dia de vigília, a cada nova noite, na verdade, né? Digamos que não tinha chegado a ele. Todos os soldados anteriores, em noites anteriores, já tinham passado pelo mesmo perrengue. E acabam ali na situação na enfermaria, relatando ao capitão, não, capitão, realmente também aconteceu comigo quando eu estava lá naquela situação. Então, exatamente, ele pede ao soldado André, caramba, então explica melhor o que foi que aconteceu. O que foi esse pavor que você sentiu que deixou você nessa situação aqui na enfermaria completamente, desfalecido? Então ele conta que ele estava lá, passadas altas horas, tinha dado já as 12 badaladas. Sim, na virada da meia-noite, que é uma coisa bem típica também, para criar um climão, né? Por isso que eu digo, Fagundes Varela não cria grandes coisas originais. Ele trabalha com o básico. E tá, deu as 12 badaladas. Não sei exatamente como é que ele sabe que são 12 badaladas, porque acho que o texto também não diz. Não, tem um sino lá adiante, não sei aonde, no quartel. Enfim, não importa. Digamos que ele saiba. Meia-noite, então acontece o fato. Tá? Ele de boa, de repente começa a ter alguns ventos, uma situação ali de litoral, e aí aparece uma figura sinistra. Toda
Bom, tá um breu danado, né? Ele só percebe, na verdade, alguns clarões à frente. Quando ele percebe, de fato, o que há ali diante de si é um padre, um frade, um frade, que está com a pele toda esverdeada, assim, uma aparência grotesca. Atrás dele, alguns espectros também, como se fossem também homens sinistros. Não sei exatamente como é que é a situação. O Fagundes Varela descreve mais ou menos também a situação. De novo, dependendo do leitor, breves notações que ele coloca ali, você já começa a ficar com medo. Mas outras pessoas podem dizer, tá, preciso de mais. E aí que eu digo que o texto do Fagundes Varela não oferece pra gente. Mas de qualquer forma, tá, tudo bem. O André descreve o que ele viu à sua frente, né, aquelas coisas luminosas, conseguiu ver a feição, então, lá do frade, difícil de falar, hein? Esverdeado, as figuras a mais atrás, sinistras, o vento forte, e isso é suficiente para ele desmaiar. Como disse também, outros soldados confirmam a situação e o capitão fica naquelas, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Até que surge, num rompante ali na enfermaria, um outro soldado, conhecido como um soldado valente, que agora me fugiu o nome, mas também não importa. O que vale é que assim ele fala, vocês estão de conversa, isso não existe, porque temer esse soldado que entra é o tido forte, corajoso, que em batalhas já foi viril, ou seja, aquele destemido. Ele se oferece para a próxima madrugada de vigília, ele ir em primeiro lugar, ou especificamente naquele horário que acontece o tal do incidente com todos os soldados anteriores, né? Bom, e o capitão aceita. Por quê? Não. Ele quer provar um ponto, prove. Ele mesmo, o capitão, duvidava um pouco das coisas. E a história, então, se desenvolve exatamente acontecendo a mesmíssima coisa. E o fim, então, dessa narrativa, aí que eu posso colocar como um pouquinho decepcionante. Não acontece nada demais. Tá, é um fato, sim, um pouquinho mais forte do que já havia acontecido com os soldados anteriores. Mas, mesmo assim, de novo, numa visão mais moderna da coisa, a gente pode considerar que o autor se valeu apenas de uma situação tensa. Ele não ofereceu grandes elementos, ele não colocou outras pitadas de coisas que podiam agregar essa história um pouco mais de emoção. Não digo ação, é emoção mesmo, de sentimentos mais tensos. Foi só o gore ao final, ou seja, a parte mais sanguinolenta que ele colocou a mais para dar um fecho para a história. É suficiente? Para mim não foi, para algumas pessoas podem ser. Eu vou contar o final para vocês. Então, se vocês não quiserem saber, ainda preferirem adquirir o livro e curtir junto comigo este mês do terror 2022, então vocês dão uma olhada aqui nos capítulos desse vídeo e pula lá para o finalzinho, quando eu vou sim atribuir uma nota aqui para este conto. Enfim, tá avisado, se você continua, já vai saber a história. O que de fato acontece é que então vai lá o segundo soldado, o valentão, e ele passa pelo mesmo perrengue, descobrimos alguns detalhes a mais, não muitos para falar a verdade, quase nada para ser mais preciso. E temos de diferença apenas o desfecho, como disse, sanguinolento. Ele tem uma reação, na verdade, esse outro soldado. Aliás, estou curioso, né? Qual é o nome do outro soldado, né? Estou falando o nome dele e acabo não indo atrás do seu nome. Cadê? O André foi o primeiro. E o segundo? Cadê o nome dele? Jorge, é o Jorge, tá? O Jorge que é o valentão. Bom, Jorge foi lá, quando deu então as 12 badaladas, ele viu as figuras sinistras se aproximando. O padre, não é padre, é frade. Caramba, terceira vez que eu me enrolo. O frade chega com sua visão, com a sua face esverdeada, os outros espectros atrás dele. O que ele faz de diferente? Ele não desmaia, porque todos os outros soldados anteriores desmaiavam, eram encontrados, né, caídos ao chão. Ele tem uma reação, ele reage como um soldado, ele mete fogo. Então o pessoal lá mais distante, ainda no quartel, sabe que ele está atirando, mas ninguém vai socorrê-lo, porque ninguém é besta. Esperam amanhecer o dia e quando chegam então a tal guarida de pedra, descobrem que Jorge sumiu. Cadê ele? Encontrou apenas farrapos, sangue e nada mais. Sumiu. E a história acaba por aí.
Pois é. Oi? É o que eu digo. O desfecho aqui dessa narrativa do Varela é muito frustrante. Você pensa, pô, podia complicar um pouco, mas não, fica só essa sensação. Na verdade, uma ampliação daquela sensação inicial que a gente tinha quando foi narrado os primeiros momentos dessas aparições sinistras. Ou seja, apenas a diferença é que alguém reagiu e sumiu, num contexto mais misterioso ainda. Ou seja, a gente não tem uma explicação ou uma tentativa da gente ter um caminho para buscar algum indício de que aquilo podia ser real de fato, podia ter uma maldição, seja lá o que fosse, né? Eu pensei, durante esse finalzinho ali do que o Jorge está fazendo, da sua reação, eu fiquei considerando, caramba, acho que entendi a história. Provavelmente essas figuras sinistras que aparecem ali no caminho do... esqueci de dizer uma coisa importante também, né? Isso é mais o Jorge que percebe, né? Eles estão fazendo um cortejo fúnebre, essas entidades. E eu pensei, é essa a questão. Então, era só deixar passar. Então, essas aparições noturnas, de madrugadas, cessariam. Mas o Jorge fez pior, né? Ele tentou deter com fogo, né? Metendo bala mesmo. E foi por isso que ele sumiu de vez, né? Mas nem isso. Realmente, o Fagundes Varela ele não quis dar pra gente alguma explicação, né? Para mim, na minha sensação, na ideia que eu tive quando estava lendo o finalzinho da história, se fosse por esse lado, se houvesse uma tentativa de dar uma razão para tudo que a gente sentiu, seria mais interessante. Mas ele preferiu deixar apenas no lado da emoção, tudo que ele narrou pra gente. Eu fiquei frustrado. Pode ser que vocês, quando cheguem ao final aqui dessa narrativa, vocês considerem que não, esses pequenos detalhes que foram dados ali em relação à parte do Jorge foi interessante, foi até satisfatório, concluiu as sensações iniciais desse texto de pavor. Mas, de novo, questão do freguês, cada leitor vai ter a sua avaliação. Do meu ponto de vista, eu achei a história frustrante, uma história que é um pouquinho abaixo da média, não dá para dizer que isso aqui é meio bom, meio ruim. Não, para mim foi um pouquinho abaixo. Acredito que para muitas pessoas vai ser uma história mediana de fato. Dizer que essa história aqui é sensacional, aí já é forçar a barra com certeza. Antes de dizer a nota para vocês, deixa eu comentar a respeito do Fagundes Varela. Ele foi mais conhecido aqui na nossa literatura pelos poemas que ele escreveu, mas ele se dedicou sim à prosa, mais especificamente a contos, todos eles relacionados, me parece, pelo menos ao texto que está aqui no livro, a lendas urbanas, ou seja, essa história de fato foi algo que ele realmente ouviu de alguém idoso, que deve ter narrado nesses termos, colocados aqui nessa pequena história, e ficou por isso mesmo. De novo, talvez o Fagundes Varela podia ter incrementado essa lenda urbana que ele ouviu, registrou ali na história e ficou por isso mesmo. Aliás, né, no desfecho das outras histórias, do narrador, né, porque lembrando, né, quem narra a história não é o octogenário que conta a história que ele ouviu, né, dizer quando era garoto. Então, quando é encerrada a história do soldado, que o senhor, o octogenário, conta ao narrador da história, o narrador da história volta a se encontrar com seus amigos de viagem, lá que ele estava no vapor Josefina, e continua sua viagem e depois passa a dizer essa história para mais outras pessoas. Ou seja, ele coloca adiante a lenda popular e também fica por isso mesmo. Também é um segundo final também um pouquinho frustrante. Enfim, eu não curti a experiência aqui de A Guarida de Pedra. É o típico texto que você vai ler uma vez, pode até ter sentido alguma coisa aqui, mas vai esquecer completamente daqui a poucas horas. Talvez dure um dia na memória essa história, mas com certeza não. Enfim, para A Guarida de Pedra de Fagundes Varela, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Realmente um texto que está quase chegando a um textinho mais ou menos, bem menos do que mais ou menos, mas enfim, não curti. Quero saber agora a opinião de vocês. E vamos combinar então que na próxima sexta-feira a gente continua então com o Mês do Terror, edição 2022. Dessa vez com um texto de um outro autor. Aliás, eu havia dito no cronograma aqui do projeto desse ano que
O Fagundes Varela também tem outro texto apontado aqui neste livro, que chama-se A Cruz. Na verdade não é um conto, é um poema. Um poema que basicamente não tem nada demais, para falar a verdade. Mas enfim, sexta-feira que vem a gente vai ter Coelho Neto com o seu texto A Sombra. Já é um nome que talvez indique alguma atenção. Talvez sim, talvez não. De qualquer forma, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, a gente confere o que tem a dizer esse outro escritor brasileiro. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros meses do terror que aconteceram em anos anteriores. E tchau!